Olá, querido aluno, olá, querida aluna do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. É um prazer enorme estar com você aqui, é um prazer me encontrar com você aqui mais uma vez. Você já pode visualizar aí o título da nossa lição. Vamos agora falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, que tem sido considerada a seção histórica do Novo Testamento. É um livro recheado de narrativas históricas. E a gente começa então aí trazendo um texto bíblico para a nossa reflexão, que está no livro de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 3. Eu não vou ler extensivamente aqui, só quero chamar a sua atenção para o nome Teófilo. E aí você tem uma discussão muito interessante se Teófilo seria uma pessoa ou se seria um nome figurado para se referir a uma igreja. Particularmente eu me inclino mais à primeira posição de que de fato era uma pessoa. Lucas está escrevendo o livro do Evangelho que leva o seu nome, Lucas, e depois agora também o livro de Atos, que inclusive alguns autores, alguns especialistas vão dizer que é uma obra dupla, né? De fato o final de Lucas combina muito bem com o começo de Atos, tá? E o entendimento, que a posição que eu adoto é que Lucas está de fato escrevendo para alguém, muito provavelmente alguém de importância, de posição elevada, até pela maneira como ele se refere a esse Teófilo, né? Para comunicar a ele o Evangelho. É uma coisa interessante a gente pensar que Lucas está produzindo todo esse material para uma pessoa apenas, né? A gente fica às vezes frustrado porque posta um texto no Facebook lá e 60 pessoas reagem e a gente fala, poxa, são poucas reações, né? Pouca gente lê o meu texto. Mas você vê que Lucas ele está produzindo um trabalho para ser usado. É claro, eu não posso fechar aqui a conta nessa conclusão. Pode ser que ele tivesse em mira usar esses mesmos textos para outras pessoas, para outras igrejas, mas seja como for, há um destinatário e esse destinatário é uma pessoa, né? Então é interessante a gente pensar sobre isso. O livro de Atos, ele tem uma importância extraordinária para o Novo Testamento. Ele mostra de modo prático o avanço do cristianismo e o cumprimento da promessa do Senhor Jesus sobre a sua igreja. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou até a consumação dos séculos, conforme outras traduções. Então o fato é que esta promessa de Jesus ela é vista na prática, na vida dos apóstolos ali, nos eventos narrados no livro de Atos dos Apóstolos. O objetivo geral desta unidade é lançar uma visão panorâmica sobre esse livro. Como objetivos específicos, nós temos aí entender o objetivo do livro de Atos, discorrer sobre a maneira como o livro está estruturado, esta é outra questão interessantíssima também, e fazer uma breve análise das seções que constituem o livro de Atos. A gente coloca aí uma reflexão do Dr. F.B. Meyer. Ele vai dizer que o Evangelho de Lucas relata o que Jesus fez por meio de um corpo mortal. E esse livro, Atos, o que ele fez por meio da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Efésios, capítulo 1, versículo 23. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, para você que, de repente, você é novo convertido, de repente você não é evangélico, talvez não tem nenhuma religião, ou talvez você é evangélico, mas, como mencionei, você é novo convertido, não está familiarizado com a leitura da Bíblia, e a gente vai citando essas referências, que é importante que você confira e leia todas elas, e aí você talvez tenha dificuldade para achar. Se você está usando uma versão online da Bíblia, é muito fácil, né? Basta digitar esse endereço, tal como aparece aí, e o próprio site ou software que você esteja usando, o aplicativo, ele vai localizar para você. Mas se você é como eu, da velha guarda, e gosta de virar a página, então eu recomendo a você, sempre que tiver dificuldade para achar algum texto bíblico, vá lá no índice da Bíblia, ou então memorize a sequência dos livros da Bíblia, e aí você vai conseguir achar com mais facilidade, ok? Vamos avançar um pouquinho mais aí. Na nossa introdução, nós vamos dizer aí que nós chegamos nessa sessão que tem sido chamada de sessão histórica do Novo Testamento, e ela é representada apenas por um único livro. Quando a gente pensa no Antigo Testamento, e lá tem os livros históricos, como nós vimos na disciplina anterior, é interessante que lá são 12 livros, aqui você tem um livro só com 28 capítulos. É claro que encontramos em outros livros do Novo Testamento indícios e pequenos fragmentos da história da igreja primitiva, mas o livro de Atos ele se ocupa unicamente de relatar a história do cristianismo primitivo. Tá? Então, nós cremos que no aspecto místico, espiritual, posso dizer até teológico, nós não cremos numa igreja que se coloca hoje que seja uma igreja diferente daquela igreja. Por isso que a gente fala de cristianismo primitivo. Né? O mesmo cristianismo, mas numa forma primitiva, como estava começando lá no primeiro século. Então o livro de Atos ele está ocupado de
narrar a história da vida desses primeiros cristãos ali, suas ações, suas obras, o que eles fizeram. Todo o conteúdo do Novo Testamento, ele pode ser aí resumido em 4 palavras muito significativas. A primeira palavra é manifestação, onde você tem os livros do Evangelho, os 4 Evangelhos. Depois você tem ação, que é o livro de Atos. Depois o ensino, que são as 21 epístolas. E por fim você tem consumação. É o livro de Apocalipse que fala da consumação de todas as coisas. Ok? Nós temos aí a questão da autoria, e há um consenso entre vários estudiosos, principalmente os de matriz conservadora, que atribuem a autoria ao próprio Lucas. Lembrando que Lucas era médico por profissão, isso é citado em Colossenses capítulo 4, ou é depreendido de Colossenses capítulo 4, versículo 14. Ele foi companheiro pessoal de Paulo em algumas de suas viagens missionárias, e ele participou dos eventos que ele próprio descreve também no livro. É interessante que em alguns momentos você percebe que Lucas ele já está se incluindo na narrativa. Depois, nós, ou seja, ele estava lá, ele viu, ele está escrevendo fatos e eventos que ele presenciou. A organização interna do livro, Atos dos Apóstolos, ele pode ser dividido para fins didáticos em 2 seções principais, que vai aí do capítulo 1 até o capítulo 12 e depois capítulos 13 até o capítulo 28. Nesta primeira seção, nesta primeira parte, nós temos o relato concentrado mais na igreja de Jerusalém e na figura de Pedro. Depois, na segunda seção, nós temos aí de Antioquia a Roma, temos a expansão da ação missionária entre os gentios, e aí você tem um enfoque principal na figura de Paulo. Isso é tão interessante que alguns comentaristas bíblicos chegam a achar até injusto o título do livro, Atos dos Apóstolos. E alguém já disse que o livro poderia ser chamado de Atos de Pedro e de Paulo. Eu não tenho nenhum problema com isso, mas é fato que realmente você tem uma ênfase maior na figura de Paulo e na figura de Pedro, mais na figura de Paulo, sem dúvida. Mas é preciso lembrar que você tem a menção de vários outros personagens ali, você tem o trabalho da igreja sendo realizado, e eu particularmente não gosto de pensar em viagens missionárias de Paulo, eu gosto de pensar em viagens missionárias da igreja. Paulo não foi sozinho por conta própria, ele sempre ia sob a supervisão da igreja, a bênção da igreja, e havia uma igreja que orava por ele enquanto ele trabalhava. Né? Então a gente precisa pensar, um reflexo disso a gente tem em Atos 13 ali, no primeiro comissionamento, né, para a primeira viagem missionária, então você percebe que não era uma ação isolada. Ainda falando sobre a organização interna do livro, o Kimmel propõe outra classificação. Né? Ele coloca aí do capítulo 1, versículo 15 até o 15:35 e depois do 15:36 até o 28:31, que é o final do livro. Né? Na primeira divisão ele vai dizer, temos a expansão a partir de Jerusalém, até a consolidação da missão entre os gentios. E depois, na segunda parte, a expansão da obra missionária até Roma. A divisão que o Kimmel apresenta também é muito interessante. Tem uma outra forma também de dividir, que eu acho muito curiosa, eu acho muito interessante, que é aquela maneira que considera ali o capítulo 1, versículo 8, como uma espécie de mapa para entender o livro de Atos. Né? Então você tem ali em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dizendo, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. E aí você percebe que, de fato, o livro ele progride nesta sequência, falada por Jesus. Até certa altura a igreja está concentrada em Jerusalém, depois você tem lá o relato do evangelho chegando em Samaria, e depois você tem o relato, a partir do capítulo 13, da expansão do envio de Paulo, Barnabé e outros missionários, e a obra missionária expandindo para lugares longínquos. Né? Avançando um pouquinho mais aí, você tem essa tela, a organização interna do livro, ainda no ponto 2, e aí você tem justamente essa divisão que foi proposta por Kimmel, né, que nós estamos aqui representando neste gráfico. Capítulo 1, versículo 15 até o capítulo 8, versículo 3, a atividade está concentrada em Jerusalém. Depois, capítulo 8, versículos 4 a 11, 18, Samaria e região costeira. Depois 11, 19 a 15, 35, Antioquia e missão antioquena. Depois 15:36 até 19:20, terras vizinhas ao mar Egeu. E depois 19:21 a 28:31 você tem de Jerusalém a Roma. Então é uma divisão proposta por Kimmel, como você está vendo aí. Fazendo agora uma breve análise dessas sessões, na primeira aí que vai de 1:15 a 8:3, nós temos o relato do Pentecostes, a substituição de Judas, as primeiras conversões.
e vários outros eventos ali que são narrados, como por exemplo a instituição dos 7 diáconos. Então a igreja ela vai, na medida em que as necessidades vão surgindo, novas ações vão sendo tomadas. Depois 8.4 até 11.18, você tem a menção de fatos envolvendo a pessoa de Estevão, que tem sido considerado historicamente aí o primeiro mártir da igreja. Outro trecho muito marcante é o relato do encontro de Cristo com Saulo e a experiência de Pedro também na casa de Cornélio. E aquilo ali é muito, muito simbólico para indicar a entrada do evangelho entre os gentios, né, o que até então havia resistência na igreja. Depois de 11.19 a 15.35, né, nesta terceira divisão aí proposta por Kimmel, Lucas narra a propagação do evangelho até Antioquia e em seguida para além de Antioquia. Aqui se relata a fundação da igreja nessa cidade e o relato da perseguição à igreja desencadeada por Herodes Agripa I, a prisão de Pedro e sua miraculosa libertação, além de diversas outras movimentações missionárias que começam a ser feitas, ampliando assim o raio de atuação dos cristãos em cumprimento da palavra de Jesus em Atos 1.8. Então você percebe que o livro de Atos ele é um livro altamente inclusivo, porque até então os judeus se mantinham ensimesmados, fechados. Os discípulos, mesmo tendo convivido com os apóstolos, né, mesmo tendo convivido com Jesus, ainda se mantinham reservados, de certo modo. Então você tem essa ruptura e essa inclusão dos gentios, ou seja, o evangelho da graça é também para os gentios, é também para essas pessoas que não são judeus ou judias, né? Então o evangelho alcança essas pessoas também. Depois, aí na seção que vai do capítulo 15, versículo 36 até o 19:20, o evangelho chega nas adjacências do mar Egeu. É interessante você dar uma olhada, ao estudar o livro de Atos, você sempre compará-lo com um atlas, para você entender essa progressão. E a seção final é a que narra a divulgação do evangelho de Jerusalém até Roma. E aí tem vários relatos, incluindo aí a ressurreição de um morto por intermédio de Paulo, lá no capítulo 20, versículos 7 a 12. Concluindo, o livro de Atos é altamente inspirador para nós cristãos do século XXI. Ali encontramos os testemunhos de homens e mulheres de Deus do passado que se doaram à divulgação da mensagem do Evangelho de Cristo, enfrentando grandes provações para isto. A despeito disso, a mensagem percorreu o Império Romano, tendo chegado a lugares longínquos. O livro termina sem um epílogo, o que nos comunica a ideia de que a igreja, ou a história da igreja, não termina na era apostólica, mas prossegue na história. Acredito que isso é tão verdade que eu e você estamos aqui. Deus abençoe sua vida. Na nossa próxima videoaula de número 3, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a terceira classificação, a terceira seção, as epístolas do Novo Testamento. Um assunto também palpitante. Fique conosco aqui, viu? Um forte abraço.